Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Vamos lá, vamos começar? Nossa, é nítido pra mim quem ativou o sininho, gente, pra todo mundo que tá ao vivo. Só pra vocês terem ideia, a gente tá com 30 segundos de live, tá vendo? E algumas pessoas já chegaram juntas. Vocês vão ver que daqui a pouquinho chegam mais pessoas juntas. É quem não ativou. Obrigada. Obrigada não por mim, mas por nós, porque a gente pode acelerar. Vamos lá. Eu sempre tenho tratado com vocês, né, com essa Bíblia aqui. Nova tradução na linguagem do dia de hoje. Ela tá meia velhinha, ela tá meio gasta, mas ela é linda, ela tá toda rabiscada, que é uma Bíblia mesmo assim, que eu uso Bíblia. Tem algumas anotações, poucas, mas tem, porque eu gosto mesmo de grifar para me chamar a atenção. Antes eu escrevia muito em Bíblia, depois eu passei a ver que as minhas Bíblias ficavam muito manchadas. Eu escrevo minimamente, mas eu grifo muito. E tem muita gente que gosta dessa Bíblia aqui. Só que eu senti no meu espírito de comprar outra. Aí agora eu vou usar essa. Essa daqui é a nova versão internacional. A versão dela é muito legal também. E aí, a partir de hoje, a gente vai trabalhar com esta Bíblia aqui. Então, vamos lá. Ontem não, há umas 3 semanas mais ou menos, todos os dias vocês me perguntam sobre jejum. Na verdade, jejum é um tema que eu sou muito perguntada no meu Instagram ou no meu dia a dia normal, porque eu deixo claro o que eu faço, como eu faço, do jeito que eu faço. Tem muitos anos. E um dia eu pedi para Deus me dar uma palavra sobre jejum e essa palavra ainda está sendo montada. Só para vocês verem, ó a quantidade de gente que tem, a gente tem 2 minutos de live. Eu tô fazendo esse trabalho administrativo para vocês verem quem consegue chegar antes, entende? É um negócio do Instagram mesmo. Desculpa, pessoal do YouTube, mas é porque tem muita gente que assiste ao vivo e às vezes eu não consigo trazer um alcance para essas pessoas logo. Enfim. E aí a gente conversou no Instagram ontem sobre entrar logo na live e o jeito mais rápido deles conseguirem entrar na live. Então, desculpe. Vamos lá. E eu tenho conversado com Deus para me dar uma palavra sobre jejum e essa palavra está sendo formada. Eu trouxe no meu discipulado essa palavra já esse ano para a gente começar. Foi a primeira palavra que eu trouxe. Acho que tem mais de um mês. E eu vou trazê-la aqui para vocês. Não é algo definitivo, são textos que o Senhor me deu como base para trabalhar aquilo que eu trabalho no mundo espiritual, tá bom? A gente de novo vai mergulhar muito na palavra, porque isso é um devocional, é um mergulho na palavra. Base bíblica é o sucesso de qualquer vida cristã. Nós vamos ter muita leitura hoje, então vocês anotem as referências, tá? Vamos lá. Anotem todas, são várias referências. Eu não trouxe todas as referências, algumas eu vou só mencionar e algumas eu não vou mencionar o texto literal, mas vai estar dentro do contexto, tá bom? Porque senão ia ficar muito grande. Esse não é um vídeo para poder finalizar tudo, mas é um vídeo para poder dar uma pincelada sobre a nossa vida espiritual. Ontem eu fiz uma enquete no Instagram, porque vocês querem muito saber sobre jejum. E aí eu queria saber se vocês, porque toda hora eu tenho que responder um direct aí é grande sobre como fazer jejum, como eu faço jejum, como o que eu entendo sobre jejum. Não é uma regra geral, mas é aquilo que o Senhor tem ministrado no meu coração. Se você já faz jejum de um jeito diferente, pode contribuir com a gente. Tanto é que ontem a gente teve até uma pergunta que uma menina falou se poderia fazer mais de um jejum por propósito. Eu disse que eu não sabia, mas que eu fazia um por propósito. E aí a minha irmã Ju, ela pegou e me escreveu assim, Polly, o JB diz que é um pastor bem ungido aqui em Brasília, ele diz que pode colocar até 10 propósitos por jejum.
Mas a gente não pode esquecer, mais do que colocar 10 propósitos por jejum ou um como eu faço, você não pode esquecer que o jejum necessariamente tem que estar atrelado à oração e necessariamente tem que estar atrelado a um comportamento. Então, assim, são coisas e pré-requisitos para que um jejum tenha sucesso. Porque não adianta de nada você ficar sem comer e Deus não receber. E eu sei que é uma dúvida muito grande no coração de todo mundo. O jejum ganhou disparado. E quem optou por seguir João, depois me mandou um direct dizendo que votou errado. Os poucos que votaram em João votaram errado. Então amanhã a gente retoma o livro de João e hoje nós vamos começar. Então, o primeiro texto base é um texto no Antigo Testamento que vai servir para comportamento. Isaías 58, de 3 a 9. Vamos lá? Vamos começar? Pai, em nome de Jesus, eu não vim aqui, sabe, mandando em nada. Eu vim aqui com um cronograma, mas o cronograma é seu. Eu só trouxe uns textos, mas a fala é tua, a boca é tua, Espírito Santo. Fala com o teu povo, porque o povo é teu. Fala no meu coração, porque eu sou tua. Eu me coloco à sua disposição para ser tua boca e os ouvidos do povo para ser os ouvidos do teu coração. Que a partir de hoje todo mundo tenha um conhecimento um pouquinho mais sobre o que é jejum, nos toma com a verdade com sinceridade e que a partir de hoje a gente possa sair mais entrelaçados com a tua presença. Em nome de Jesus, amém. Isaías 58, versículo 3, de 3 a 9. 3. Por que jejuamos, dizem você? Por que jejuamos, dizem, e não viste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados. Se jejum termina em discussão e rixa e em briga de socos brutais, vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será que esse jejum que escolhi, que é apenas um dia, o homem se humilhe? Incline a cabeça, conjunque e se deite sobre um pano de saco de cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este, soltar as correntes. O jejum que desejo não é este, soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o que você encontrou, é recusar ajuda ao próximo? Ainda assim, a sua luz interromperá como alvorada, e prontamente surgirá a sua cura e a sua retidão diante de você, e a glória do Senhor está na sua retaguarda. Aí sim, você clamará ao Senhor e ele responderá. Você gritará o socorro e ele dirá: aqui estou. Então, Isaías 58, do versículo 3 ao versículo 9, nos orienta que a gente precisa de ter um comportamento. Dar fome a quem tem sede, abrigar o desamparado, vestir o nu que você encontrou, não recusar ajuda ao próximo, perdoar. Ai, gente, perdoar, respeitar. É verdade. Ou a gente tem esse comportamento, ou nada do que a gente pratica será recebido diante de Deus. E prontamente surgirá a sua cura e a sua retidão diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim, você clamará ao Senhor e ele responderá. Você gritará por socorro e ele dirá: aqui estou. Se você não estiver pronta para perdoar, para amar, para respeitar, para servir, para honrar, para não brigar, porque ele começa o texto dizendo: ai, vocês estão brigando, vocês estão cheios de rixas. Que evangelho é esse? Olha só, gente, se a gente viver um evangelho que acalma o nosso coração e acaricia o nosso ego, assim, fazendo só carinho, esse não é o evangelho de Jesus. Porque quando João Batista anunciava, ele falava assim: raça de víboras, arrependa-se hoje que amanhã é chegado o reino de Deus. Gente,
E hoje a gente fala, não, tadinha, olha a sua dor. Eu tenho compaixão. Não, gente, acabou, chega. Chega, sabe que tem uma hora que a gente tem que dar chega? Poliana, eu fui injustiçada. Você, eu e todo mundo que é de Deus. Porque muitas vezes eu olho pra você e você olha pra mim e você fala, ah, não dá. Não dá, não, mas dá. Esse é o evangelho. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Quando Jesus tomou a cruz foi fácil? Esse é um texto que obrigatoriamente tem que orientar a minha vida e a sua vida. O que eu faço com a ofensa? Eu engulo ela. O que eu faço com a injustiça? Eu engulo ela. Minha é a vingança. Assim diz o Senhor. Se a gente fica querendo trazer a vingança, não adianta o jejum. Não adianta. Não façam. Que Deus não vai receber. Pesado, né? Forte. Eu sei. Então, nós vamos encaminhar para o Novo Testamento. E eu vou ler 2 textos com vocês para a gente não ser muito prolixa. E eu vou continuar. Eu vou para o livro de Marcos. Marcos 2, o base é o 20, mas eu vou ler com vocês do 18 ao 21. Jesus é interrogado acerca do jejum. Marcos 2, aí vem do 18 ao 21, mas o nosso texto base é o 20, tá? Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram: por que os discípulos de João e os fariseus jejuam, mas os seus não? Jesus respondeu: prestem atenção. Como podem os convidados de um noivo jejuar enquanto este está com eles? Não podem. Enquanto tem consigo, mas virão os dias em que o noivo lhe será tirado, e nesse tempo jejuará. Esse é o nosso texto base. Mas haverá um tempo em que o noivo vos será tirado, e aí sim, os discípulos do noivo jejuarão. Vai segurando a informação. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo força a roupa nova, tornando pior o rasgo. E ninguém põe vinho novo numa vasilha de couro velha. Se assim o fizer, arrebenta a vasilha. Tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão. E ao contrário, põe o vinho novo na vasilha de couro nova. Pô-lhe Damascena, não entendi. Vamos lá. Aqui Jesus está dizendo que só jejua quem é nova criatura. Lá no livro de Apocalipse, essa é uma das referências, eu não vou ler, diz que Jesus é o noivo. Uau! Vocês sabiam que Jesus é o noivo? Escreve para mim no chat. Quem sabia que Jesus é o noivo? Quem não sabia? Não e sim. Quero ver quem sabia e quem não sabia. Pode começar a escrever. Então eu vou continuar falando, eu quero saber se vocês sabiam dessa informação para saber como eu vou continuar daqui para frente. Jesus, isso sim. Jesus, ele é o noivo da igreja. Uau! Presta atenção. Quando Jesus morrer, isso eu preciso saber quem sabe e quem não sabe para saber qual o nível que eu vou falar aqui. O que acontece? Por que eu falo para vocês? Vão para igreja fisicamente. Ah, não interessa. Pega a tua roupa, se arruma e vai. Só vai. Por quê? Porque Jesus não vai vir para buscar a Poliana Damascena. Entendeu? Ele vai vir para buscar Poliana Graziele Abreu Damascena, que está dentro da igreja. No caso, há 16 anos, eu sou da Igreja Batista Filadélfia, em Taguatinga, Distrito Federal. Então, o noivo vai vir para buscar quem é da igreja. Talvez na hora do arrebatamento eu esteja na minha cama, eu esteja no meu trabalho, eu esteja brincando com as crianças. Eu não sei como eu vou estar. Se houver o arrebatamento nessa geração. Mas ele não vai vir para buscar a Poliana, pessoa física.
Ele vai vir para buscar, Poliana, pessoa espiritual pertencente a uma igreja. Então o negócio é o seguinte: se você está divagando em relação à igreja, se você não sabe se vai para lá ou para colar, não importa o seu sentimento a despeito dos homens. Jesus não volta para buscar você. Ele volta para buscar a igreja. E aqui em Marcos 2:20, quando é o nosso texto base, ele fala assim: mas virão os dias quando o noivo lhe será tirado, e esse tempo jejuarão. Há uma permissão para jejuar para quem é igreja. Uai, Polly, sim. Por quê? Porque aqui ele não fala discípulos, aqui ele não fala pessoas. E vocês me entendem? Aqui ele não fala, deixa eu ver, seres, sei lá, gente, ele fala noivo, convidados, noivos. Então, a permissão para ser jejuado é de quem é de uma igreja. Então, eu vou falar uma coisa aqui para vocês. A importância de ser igreja é muito mais do que algo físico. A guerra entre o céu e o inferno para você não estar ali é pesada. Há uma disputa pela tua alma. E essa disputa é uma disputa de argumentos. Essa disputa é uma disputa de um campo de batalha na mente. Mas existe uma direção, uma bússola e uma seta apontada para a eternidade. E ela é a igreja, tá? Existe dois, vocês sabem que aqui jaz o maligno. O demônio é o dominante do mundo. Porém, existem dois territórios em que o inimigo não toca. Israel. Israel físico, né? Lá tem Jerusalém, que é a capital, PPP, papapá. O físico mesmo, é viajar, chegar lá. O diabo não toca. Não tem como, porque eles são os escolhidos de Deus. Não se esqueçam de orar por Israel. Então, o demônio não tem poder contra Israel. Olha como Israel já foi tentado na história e eles estão ali. Se acontecesse talvez com o Brasil, o que aconteceu com Israel, nem haveria Brasil mais. Eles estão ali, só crescendo. E o Israel espiritual. Até várias pessoas já me perguntaram, o que é o Israel espiritual? O Israel espiritual é a igreja. O demônio não tem poder sobre a igreja. Então, o primeiro pré-requisito que nós trabalhamos nessa manhã foi comportamento, perdão, amor, serviço. Segunda coisa que nós trabalhamos, pertencer ao Israel espiritual. Porque Jesus só vem por causa de Israel. O Israel. Por que Jesus não vem para a Poliana física? Por que eu não posso simplesmente ser uma mulher cheia do Espírito Santo? Olha que legal, eu na minha casa, na minha cama, falando sobre Deus, e eu não posso ser salva por isso. Porque Jesus só vem para Israel. Ele veio para Israel físico não quis, ele abriu para Israel, continuou, só que é o Israel espiritual. O Israel físico, o Israel espiritual não tem o sangue do Israel físico, que sou eu, que é você. Mas nós temos o mesmo espírito, entende? Deus não veio abrindo para os gentios, como a Bíblia nos chama, que nós somos os gentios, judeus e gentio. Todo mundo que não é judeu é gentio. Então, ele não abriu para os gentios à toa. Não sei se vocês estão conseguindo me entender. Jesus não vem para ninguém que não seja Israel. Os gentios só entrarão no reino de Deus e só irão para Cristo se eles pertencerem ao Israel espiritual. Eu preciso correr, porque hoje é semana, a gente não pode ter 50 minutos de live. E o próximo texto, ele é um pouquinho longo, mas o base pra gente mesmo vai ser o Marcos, anota 9:29. Vamos lá. Mas eu vou ler a partir do 14. A cura de um menino
endemoniado. Prestem atenção, que agora eu vou falar do céu e do inferno. Quando chegaram onde estavam, outros discípulos vieram, uma grande multidão ao redor deles e com os mestres da lei discutindo. Com eles, logo todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: Vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe meu filho que está com o espírito que impede de falar. Onde quer que apanhe, ele se joga no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos para expulsá-lo. Mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula, até quando eu estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga o menino aqui. Então eles trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Ele caiu no chão, começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: Há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito lança ele no fogo e na água para matá-lo. Mas se pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. Se pode, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: Creio, ajuda-me a vencer a incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu ordeno que deixes e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou pela mão, levantou e ele ficou de pé. Depois de Jesus ter entrado na casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que a gente não conseguiu expulsá-lo? Esse é o texto base a partir de agora. Ele respondeu: essa espécie de demônios só sai pelo jejum e pela oração. Eles saíram daquele lugar e atravessaram a Galileia, e Jesus não queria que ninguém soubesse. Aí ele continua aqui. Mas eu vou ler de novo o nosso texto base. E ele respondeu: essa espécie de espírito de demônio só sai pelo jejum e oração. Eu teria outros textos bases para falar a mesma coisa, mas a gente não tem como ficar só lendo o texto base que fala a mesma coisa. Existem uma infinidade de textos aqui na palavra que vão orientar a gente acerca de tudo aquilo que a gente tem para seguir. Então a gente percebe nesse texto aqui e em muitos outros do Novo Testamento o que Jesus diz. Jesus diz que tem castas e castas de demônios que só saem com jejum e oração. Porém, mas por que jejum? Por quê? E o que é jejum? Jejum é abster-se de comida. Sei lá, eu quero fazer um propósito, eu não vou assistir televisão, isso é propósito. Eu não vou ficar no Instagram no período da manhã, isto é propósito. Comportamentos que não sejam comida é propósito. O demônio, ele age diretamente no seu deleite do corpo, através da alimentação, tá? Por isso que Jesus fala comida. Quando Jesus foi levado ao deserto, ele ficou 40 dias sem comer. Eu não vou pegar esse texto como base, só vou mencionar ele. Não diz que ele ficou sem beber. Comida. Ele ficou 40 dias sendo tentado, 40 dias no deserto, e por fim ele teve 3 tentações demoníacas e venceu. Isso é para mostrar para a gente a necessidade de abster-se de algo terreno. Todas as religiões, todas, existe adoração de comida. Pode pesquisar, todas as religiões tiram-se ou colocam-se comida como uma adoração. Todas. Porque a comida, o templo, o corpo, ele está intimamente ligado à divindade. E aí cristãos foram confundidos achando que pode, tá tudo certo.
Jejum sem oração não é jejum, é dieta. Vamos lá? Jejum sem oração não é jejum, é dieta. Mas como que eu faço? Não se esqueça que Jesus é simples, o mundo espiritual não. Então, façam tudo com simplicidade. Jesus não quer nada complexo. Estar com Cristo é trazer a simplicidade. Cristo tem a ver com intimidade. Eu falo com vocês sobre nunca jejuar especificamente por alguma coisa ou pessoas por muito tempo. Como o noivo nos foi tirado, Marcos capítulo 2, 20, a gente precisa de jejuar pelo noivo. Por isso eu sempre estou fazendo um jejum de intimidade. E como eu faço esse jejum? Ou eu tiro alguma coisa da minha refeição, ou eu tiro uma refeição. Eu nunca tiro refeição principal. Porque a principal instrução que a gente tem do evangelho é que a gente não tente o nosso próprio corpo. Então, sei lá, eu tenho o almoço como minha rotina de refeição principal. Então, se eu tirar isso da minha rotina, eu vou estar tentando o meu corpo. Então, não é justo e nem saudável. Sei lá, eu posso, Poliana, eu consigo fazer uma única refeição bem pesada, assim, bem boa e seguir o baile 24 horas em jejum para Deus. Se você estiver fazendo esse tipo de jejum mais sacrificial, não faça ele prolongado. Utilize por um propósito. Vou te dar um exemplo. Não vou trazer referência, mas no livro de Esther, o povo os judeus estavam sendo atacados e eles iriam morrer. Mardoqueu, seu primo, chega nela e fala: Esther, o rei deu uma ordem para matar todos os judeus. E você está aí no palácio como uma rainha. E ela fala: mas que eu não posso fazer nada, porque se eu chegar perto do rei sem ele me chamar, eu posso morrer. Ele falou: Esther, você pode até se livrar. Mas se o povo morrer, Deus vai levantar o socorro de uma outra forma. E ela falou: não, então peraí. Eu vou jejuar por 3 dias e vocês, com as minhas servas, e vocês jejuem também. Eu vou me vestir e vou no rei. Entendem? Jejuns assim, muito pesados, não façam eles longos, façam por um propósito. Mas o interessante é que eu e você nos mantenhamos sempre 365 dias por ano em abstenção de alguma coisa por causa do noivo. Então, o jejum principal da nossa vida é um verbo. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. A gente jejua pelo verbo. Então, a gente jejua por intimidade. Entendeu? Ninguém jejua por causa da doença. Ah, tô doente com tal doença incurável. Vou jejuar por isso. Não, você jejua pelo verbo cura. Entenderam? Você não jejua porque seu casamento acabou. Você jejua pela palavra restauração. Prestem atenção. Olha, hoje eu vou ficar 1 mês sem tomar café da manhã por restauração. Então, coloque o verbo na cabeça e tire a pessoa. Porque se você jejuou, presta atenção, ó, você jejuar por causa do fulano, do seu marido, é endeusar ele. Porque a gente jejua por conta de Deus, por conta de Cristo, por conta da cruz. Se você pega e você jejua pro teu marido voltar para casa, igual já me perguntaram, você tá trazendo ele para tua divindade. E é isso que o demônio quer. Ele quer pegar a divindade de Deus e reduzir a nós homens. Olha que forte. Vocês sabiam disso? Vocês tinham percebido isso? Isso mesmo. Se eu pego o jejum para eu me casar, então eu estou gostando da pessoa tal, então eu jejuo para me casar com ele. Então eu tô colocando ele já no início do nosso relacionamento como meu Deus. Olha que besteira espiritual, e ela é muito real, ela é muito sólida e todo mundo faz isso. Não sabia, verdade. O Espírito Santo foi me convencendo aos poucos. Então não se jejua para casar. Se jejua por virtudes dentro de um casamento. Mas hoje todo mundo vai saber, tá?
Tá um pouquinho mais longo, gente, mas eu preciso continuar falando. Vocês se importam? Preciso de uns 5, 10 minutos. Vamos lá. Então, como eu faço, Polly? Vamos logo, atividade prática. Então, sei lá, eu vou tirar chocolate. Eu estava de jejum de chocolate. Fiquei de jejum de chocolate do início de janeiro até o aniversário de Dona Catarina, que foi sábado agora. Por causa de quê? Intimidade com Deus. Daí você vê, sabe, toda uma intimidade e você não entende por quê. Mas na hora que minha família precisa, eu sirvo. Na hora que os meus amigos precisam, eu sirvo. Eu faço coisas para os meus amigos que ninguém nem da família deles fazem. Quando um parente meu precisa, ele pode contar comigo. Sabe alguém a quem pode contar? Qualquer um. O nome dessa pessoa é Poliana Graziele Abreu Damascena. Serviço. Eu tento de tudo para não brigar. Eu tenho o temor e o tremor de Isaías 58 dentro de mim, porque esse é um texto que eu já praticamente gravei. Se depender de mim, eu tenho paz com todos os homens. Romanos 12. Eu engulo sapo, eu engulo seco. E eu tenho uma consciência real de Marcos 2:20, que fala que eu não tenho que jejuar por conta de circunstâncias, mas por conta de Deus, por conta do noivo. A nossa base é o noivo. A igreja jejua pelo noivo. Se você está jejuando por qualquer coisa que não seja verbo ou noivo, para agora. Pede perdão para Deus pelo seu desconhecimento. Segue o baile. E eu tenho a consciência que aqui jaz o maligno, que tem um monte de demônio ao nosso derredor, e que se eles pudessem, eles nos matariam agora. Olha, a garra espiritual foi tão forte na hora que eu vi que estava dando muito jejum. Eu fui acordada várias vezes essa madrugada, eu durmo direto, gente. E minha mente começou a vir com muita informação, sabe? E eu, todas as horas que eu acordava, eu falava, todo demônio que está tentando tomar minha mente, sai em nome de Jesus. Lembre-se, inferno, eu estou em jejum por intimidade. E aí eu voltava a dormir. Essa noite foi uma guerra, uma batalha, porque o demônio não quer. Ele não queria que eu estivesse aqui. Foi nítido para mim. Uma das vezes que eu acordei foi 3 horas da manhã, 2h57. E eu fiz uma batalha espiritual para chegar aqui com vocês. Eu fui acordada e eu venci. Existem castas de demônio que eles podem tentar fazer de tudo. A minha mente agora tá clara, meu coração tá claro. Mas eles não conseguem bater um jejum de intimidade. Você quer ver um jejum bom para você fazer? Revelação. Senhor, me revela, eu falei dele ontem, revela a minha cegueira espiritual. Porque às vezes a vida tá tão ruim, sabe? Sua vida tá muito ruim. Faz um jejum de revelação pela tua cegueira espiritual. Faz. E como eu faço o jejum? Então você pode tirar uma refeição, não sugiro que seja uma refeição principal, ou você pode tirar alguma coisa, mas jejum é comida, alimento, tá? Eu gosto, quando a gente faz esses jejuns pelo noivo, ele tem que ser longo, porque tem que ser todo dia. Como tem uma religião que não jejua pelo seu Deus? Todas as religiões jejuam o tempo todo pelo seu Deus. Se você olhar, tem muçulmano que não come várias coisas em sacrifício ao Deus deles. Várias religiões. Quem é budista não come um monte de coisa. Sacrifício ao Deus deles. Aí cristão acha que tá tudo certo. E que se comer, pode tirar o café. Eu faço jejum de café por 30 dias. Quando eu tiro um alimento específico, eu tiro ele no máximo 2 meses. Para o meu cérebro não entender que aquilo não é rotina minha. Entendeu?
Fiz tanto de refrigerante que tem mais de 20 anos que eu não tomo. Aí já não é mais jejum, mas foi ótimo, né? Então, assim, pode tirar de café. Tem uma pessoa que eu sugeri tirar o açúcar do café como jejum por 20 dias. Aí depois ela parou de tomar, olha que bom. Então, assim, pronto. Só que quando a gente tira, eu sugiro sempre trocar todo mês. Precisa orar todo dia pelo jejum? Podem fazer perguntas. Precisa. Vocês viram o que Jesus disse? Não a Poliana, mas o que Jesus disse? Primeiro em Marcos 2, 20. O noivo vai embora e eles vão jejuar e orar por causa de saudade do noivo. E o Marcos 9, 29 diz assim: existem castas de demônio que só saem com jejum e oração. Se você se você não orar, é dieta. Se você não orar, é dieta. Então você precisa orar. Faça uma oração bem simples. Pai, em nome de Jesus, eu te consagro o café pelo meu jejum de intimidade. Amém. Simples assim, Damascena. Simples assim, meus amigos. Pai, em nome de Jesus, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, eu te consagro o meu café da manhã por intimidade. Eu te consagro tal e tal alimento por santidade. Esse é o jejum que todo mundo precisa fazer. Para que o demônio não alcance minha mente, Senhor. Para que o demônio não alcance meu corpo. Para que eu não tenha atitudes nefastas a despeito da minha sexualidade. Todo mundo tinha que fazer esse jejum. Eu faço ele. Me perguntaram. Falaram aqui, ó. Eu jejuo de meia-noite a meio-dia, sem comer e beber nada. Você está errada. A gente não pode ficar sem beber. Beber o mínimo, que é água. Não pode deixar de beber água, nunca. Não tem uma passagem na Bíblia que Jesus deixou de beber água. Esse negócio de não beber água é tentar-se contra o seu corpo. Seu corpo é constituído por água. Se você deixa, você faz um jejum de água, você está tirando a sua própria essência. Não é bom. Não faça de água, nunca. Pode fazer de refrigerante, de café, de chá, de suco, de água com gás. Eu já fiz de água com gás, eu bebo água com gás o dia inteiro. Durante o jejum pode dormir, sim, sem problema, mas você tem que orar. Mas não vale o jejum, tipo assim, vou entrar em jejum 9 horas da noite e entrego o jejum 8 da manhã. Isso aí não existe, tá bom, gente? Jejum, você não. Porque é a hora que você vai estar dormindo, é sacanagem, Deus sabe disso, né? É sacanagem, né? Nunca deixem de beber água. Água faz parte da sua composição corporal. Não precisa de extremismo. Jesus é simples. Ele não quer de jeito nenhum que você tente o seu corpo. O jejum é sacrifício para o teu Deus, né? Agora, se você for fazer um jejum por um propósito, né? Uma libertação de uma pessoa. Essa semana eu quero orar pela libertação do meu marido. Jejum de libertação. Então faz mais curto e faz mais intenso. E entre guerras espirituais, você tem que orar mais. Quando o jejum é mais curto, ore mais. Quando ele é mais longo, você pode fazer orações mais simples, sabe? Eu faço assim. Mas sempre com todos aqueles pré-requisitos. Cuidado, jejum sem oração. Jejum sem oração é dieta. Dieta a gente faz por vida fitness. Jejum necessariamente. Quantas vezes eu já passei anos fazendo jejum sem oração? Jejum sem oração. Não, tô de jejum. Mas cadê que você não ora um mês por isso? Nada acontecia. Nada. Acorda de manhã, Pai, em nome de Jesus, eu te apresento o café, eu te apresento o café da manhã, eu te apresento o meu refrigerante por intimidade. Um jejum de 30 dias, eu oro de manhã e à noite. Ótimo. Todas as vezes que você conseguir lembrar. Agora, não se esqueçam de mais uma coisa, mais um detalhe. Vocês viram que a gente fala muito sobre jejum de comida? Se eu ler Mateus, Marcos, Lucas e João, tudo aqui para vocês vão ver que a maioria dos milagres que Jesus fazia era comendo. Sempre, sempre, necessariamente, quando você come, tem um convidado espiritual. Sempre. Vamos lá? Regra geral. Sentei para comer Doritos com sorvete para assistir um filme. Ali tem um convidado espiritual.
Pergunto a você, quem você quer que sente-se contigo para assistir o filme? Você já sentou com alguém para assistir um filme e tava tudo certo e de repente deu uma maior confusão? Se você não lembra, não, tem que consagrar. Toda refeição tem um convidado. Que é o seguinte, quando você senta para comer, você não chama as pessoas? Oi, vamos comer, gente. Ou tá na hora do almoço, vem. Tá na hora do jantar, vem. Fulano, vem jantar. Ciclano, vem jantar. Então, é muito importante não comer na cama, não comer no sofá, sentar-se à mesa. Jesus, quando fazia milagres, eles faziam à mesa. O demônio, ele planta raízes de distração na nossa mente. Então, ele trouxe a televisão, o celular, o sofá, o chão. Tem gente que come no chão. Tem gente que come na mesa, ou na cama. O diabo que trouxe a cama. Cama é para comer doente. Sofá não tem essa possibilidade. Sofá, você come pipoca com filme só. Se obriga, é disciplina. Vida espiritual é disciplina, é rotina, é fazer e pronto. O muçulmano ora 5 vezes por dia. 5, todo dia. Onde ele tá, ele coloca o tapetinho dele e pau na máquina. E tu? Rotina é sentar-se à mesa e trazer o pão da presença. Senta à mesa, porque se você não traz Jesus, você traz o seu inimigo. Aí você fala comigo, Poliana do céu, tá tudo errado. Senta na mesa. Independente de como você foi criado ou de como é sua rotina até hoje. Não tem uma mesa, vai e compra aquelas mesas de plástico, senta e coma a mesa. A mesa. E não é para servir prato bonito para visita, não. É para dentro de casa, porque sempre tem um convidado especial. Você vai comer sozinha na mesa agora, você mora só. Então você senta, coloca um prato bonito na mesa, joga aqueles pratos de plástico fora. Deus me livre, prato de plástico é para criança, não é para adulto. Compra o que você pode comprar, mas o melhor que tem e chama o convidado. Senhor, em nome de Jesus, eu te consagro essa refeição, que ele alimente o meu corpo e minha alma. Amém. Senta aqui, Espírito Santo. Pode fazer morada em nós. Gente, isso traz uma paz. Olha que besta. Eu não orei nem 5 segundos. Qual o problema? Qual o problema de você falar, Pai, em nome de Jesus, eu te consagro esse alimento, que ele abasteça o meu corpo e a minha alma. Amém? Amém? Quando eu tô cozinhando, eu falo, Senhor, vem aqui, me ajuda, eu te consagro esse alimento, que as pessoas sintam o teu amor e o teu prazer neste paladar. Que quando as pessoas comerem, elas vejam a tua glória e tudo que não pertence a ti possa bater em retirada, em nome de Jesus, amém. Se a gente aprendesse a orar mais, as coisas seriam diferentes. E eu vou me encaminhar para o final. Ontem eu precisava muito comprar uma coisa. Mas muito, vocês não têm noção. Mas eu precisava muito mesmo. E eu tô fazendo um jejum meio complexo. E eu estava em jejum quando eu fui tentar comprar essa coisa. Quando eu tô chegando na frente, eu cheguei no shopping, era mais ou menos na hora do almoço, e eu ainda não tinha entregado o meu jejum. E aí eu tava olhando assim pra loja, e na hora o Espírito Santo me disse, para e ora. Você tá muito ansiosa e você precisa comprar o que você precisa. Mas se você não orar, você vai fazer um péssimo negócio. Para mim foi nítido o que ele falou. E eu, amém. Eu falei, Senhor, eu te consagro essa compra, que ela seja sim proveitosa. Eu já estava decidida, era 100% de certeza que eu ia comprar, que eu precisava. Me ajude em nome de Jesus. Amém. Entrei, a mulher me persuadiu de todas as formas. Eu peguei e eu passei a compra. Na hora de entregar meu cartão, digitar minha senha, o Espírito Santo só me disse assim, não. Você vai pagar 3 vezes mais do que você deveria pagar por conta da sua ansiedade. Aí eu pensei, na hora, eu falei, mas eu não tenho, eu não vou saber fazer essa compra sozinha, porque eu não ia saber fazer. Aí ele falou assim, eu vou arrumar uma maneira. Aí eu virei para ela e falei assim, moça, eu não vou comprar. Não vou comprar, eu vou esperar mais um pouco, essa compra ficou 3 vezes maior do que eu planejei, eu preciso de organização e planejamento. Fica muito caro.
E aí ela falou assim, não, então eu vou anotar aqui tudo que você precisa, porque quando você voltar, você já sabe o que você tem. Você já sabe o que você quer. Eu, tá bom. Peguei aquele papelzinho com tudo, ela anotou tudo certinho, eu sei exatamente o que eu preciso. E tem uma loja perto da minha casa que o preço é bem mais baixo e é exatamente o mesmo produto, mas eu não sabia o que comprar. E ali naquela loja era uma loja específica dele, sabe? Então eu ia saber direitinho. E aí eu tô com um papelzinho com tudo certinho anotado. Eu lembro. Mas isso aconteceu ontem. E aí eu voltei pra casa. Na hora que eu voltei pra casa, eu falei, Isabela, eu não comprei o que eu precisava. Aí ela falou assim, mas é necessário agora? Eu falei, não, agora não, mas daqui 15 dias vai ser. Ela, então espera 15 dias. Eu falei, tá bom. E aí eu peguei aquele papel, olhei, aí eu falei assim, na loja tal, isso aqui, essas coisas que eu fiz, elas são mais baratas. Aí ela falou assim, então você já tem a referência. Você não precisa gastar 3 vezes mais. Eu, meu Deus, eu falei, Isa, eu tava no meu momento de jejum, o Espírito me levou a orar, eu orei. Não, não era o notebook, não. Também tem o do notebook, né? Eu vou te falar mais tarde o que é. E aí eu peguei e orei. Foi ontem isso. E eu vi ali o poder intercessório. Eu ia comprar, não tinha jeito. Eu precisava daquilo. Mas eu não preciso para hoje, eu preciso para daqui 15 dias. Então eu tenho 15 dias para entender que onde eu vou empregar meu dinheiro e gastar da melhor forma. Então a gente acha que são pequenos detalhes, mas o jejum, ele nos livra de fazer péssimos negócios. Ele descortina o mundo espiritual, ele te traz livre acesso ao trono de Deus, ele faz com que sua conexão seja direta. Ele fala para você, vai pela direita, não, não vai aí, vai ali. E é a coisa mais interessante e chocante que tem no mundo, porque a gente acha que não, mas o mundo espiritual é movido por adoração. Anota essa: o mundo espiritual é movido por adoração. E nós somos seres adoradores. Ou você está sempre adorando a Deus, ou você está sempre adorando o demônio. A escolha é sempre sua. A partir do momento que você entende essa realidade, você muda a sua rotina. Ou você está adorando a Deus ou o demônio. Lá em Apocalipse diz que Deus está a ponto de vomitar quem é morno. Sou meio de Deus. Sou meio de Deus, mas eu fico com todo mundo. Tipo assim, chegou, peguei. Chegou, beijei. Chegou, beijei. Isso é meio de Deus. Eu tô na igreja de todo mundo. Eu tô na igreja, mas eu passo o tempo todo escutando baixaria secular. Sertanejo, sofrendo o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro. Não é assim esporádico, é tipo o dia inteiro pra limpar a casa, pra tudo, pra tudo. Ou Deus tá a ponto de vomitar. Quem é meio de Deus. Ou você é de Deus, ou você não é de Deus. Você escolhe. E sempre, gente, não precisa ser nada muito complexo, sabe? Tira um refrigerante. Pai, em nome de Jesus, eu te consagro esse refrigerante por intimidade contigo. Amém. O inferno escutou, o céu escutou, e o teu corpo entendeu que você está se abstendo daquilo em prol de Deus. Tem um demônio chamado glutonaria. Ele alcança gordos e magros, só que ele muitas vezes transforma o teu corpo ideal em um corpo ridículo. E aí vem o culto ao feio de que vamos à aceitação da gordura. Tudo isso tem a ver com o demônio da glutonaria. Quando você vê uma pessoa gorda pregando aceitação, você pode, em silêncio, na sua mente, falar: Senhor, todas as amarras que tem naquela pessoa, sai em nome de Jesus. Descortina essas amarras, porque aquilo ali, o demônio da glutonaria entrou nela. Então, assim, para tirar o demônio, para afastar o demônio da glutonaria de dentro de mim, eu tenho um outro jejum. Tá mudo? Vocês estão me ouvindo ou não? Me responde. Tá mudo? Tá me ouvindo, gente? Voltou? Eu vou continuar falando. Escreve aqui no chat se tá me ouvindo ou não. Eu ouço. Tá bom, Aline? Ah, tá. Tem gente ouvindo. Ai, meu Deus. Preciso terminar essa live agora. Tá, não. Voltou. Tá bom? Vamos lá. Então, assim, olha, tá vendo, né? Quando eu vou falar logo do inimigo da glutonaria. Esse é o último e a gente finaliza, tá bom? O demônio da glutonaria, ele vem atacando sua comida. Então, como a gente se livra dele? Como eu me livro dele, né? Eu me livro assim. Qualquer lugar que eu vou,
Qualquer lugar que eu vou, eu sempre consagro alguma coisa e não como. Vou para uma festa, vou para uma festa agora, vou ver aquele tanto de coisa. Eu vou deixar de comer o brigadeiro. Senhor, na minha mente, Senhor, em nome de Jesus, eu te consagro esse brigadeiro para que o demônio da glutonaria nunca entre dentro de mim. Amém. Eu gosto de coxinha. Então, nesta festa eu não vou comer coxinha, eu vou comer tudo, eu vou comer todos os doces. Eu quero doce hoje, eu quero comer todos, eu quero me acabar no doce, mas eu não vou comer a coxinha. Eu gosto de coxinha, não vou comer. Pai, em nome de Jesus, eu te consagro a coxinha e eu te reconheço, o demônio da glutonaria. Eu digo que tem algo aqui que eu separo para Deus. Não é separar aquilo que você não come. Não como muito cachorro-quente, eu vou sempre consagrar o cachorro-quente. Não. Se você ama o cachorro-quente, então, naquela vez que você for, sabe? É muito comum eu ir em algum lugar para lanchar. Vamos comer. Aí vamos comer esse bolo. Não, esse bolo não. Aí eu sempre estou consagrando a Deus. Consagre sempre alguma coisa a Deus na festa contra o demônio da glutonaria. O culto ao feio é algo que vem do inferno. Deus é o Deus da beleza. O belo, o justo e o agradável vem de Deus. Deus fala do belo como a beleza da santidade dele. A beleza, ela está atrelada à santidade de Deus. O culto ao feio é coisas que o demônio traz pra gente. Teu corpo tem um padrão, segue ele. Se tá fora daquele padrão, não tô dizendo que você tem que ser, sei lá, a próxima Miss ou próximo Mister, mas tem um padrão. Se tá fora daquele padrão, tem alguma coisa sendo influenciada pelo espírito maligno chamado glutonaria. Então, até quando você for em algum lugar, consagra uma coisinha. Hoje eu não vou tomar suco, porque eu vou consagrar isso a Deus. Tenha isso como uma rotina. Chega numa festa e consagra alguma coisa. Qual o problema? Qual o problema de você não comer bolo nessa festa? Qual o problema de uma festa de família você não comer o pudim? Consagra o pudim contra o demônio da glutonaria. Sabe? A nossa luta é contra o espírito. Não é só contra a carne. É contra principados e potestades nas religiões celestiais. Tudo o que acontece no mundo físico, ele acontece primeiro no mundo espiritual. A única forma de você alterar e mexer nisso é através da oração e do jejum. Tinha um demônio da glutonaria que ele ia tomar mais parte de você hoje. Mas você olhou para aquele brigadeiro e falou assim: hoje eu vou comer doce de leite ninho, doce de coco e eu vou abrir mão do brigadeiro. Eu amo o brigadeiro, mas hoje o brigadeiro não vai. Como consagração. Nossa, tô doida para comer suspiro, mas hoje eu vou comer todos os doces, menos o suspiro dessa festa, porque aquilo ali é a minha consagração. Vocês entenderam como funciona? A gente precisa sempre e várias vezes no ano repreender o demônio da glutonaria. Amém. Nós precisamos muito de focar. Às vezes a gente está lutando tanto contra o peso e a tua luta não é contra o teu peso é o teu corpo é o do Espírito Santo. A tua luta é contra o capeta, o demônio, o inferno, Satanás, entendeu? O mal, o maligno, o anjo caído. E é ele que faz seu corpo ser assim. Então a tua luta é contra o espírito. Começa a lutar em espírito contra o demônio da glutonaria. Começa a lutar em espírito contra o demônio que tirou teu marido de casa. Comece a lutar em espírito contra o inimigo que te traz sexualidade desesperada. Gente, tem gente que se satisfaz sozinha na sua cama todos os dias. Todos os dias. Que ela não precisa de casamento. Esse é um outro demônio muito pesado. Demônio da prostituição, da masturbação, da sexualidade. A gente sempre tem que estar em jejum por intimidade com Deus e sexualidade. Isso é uma luta da carne contra o espírito. Desculpa, intimidade com Deus, sexualidade e glutonaria. Tem quem é magro. O demônio da glutonaria não tá querendo saber se você é gordo ou magro. Porque se você for magro, tiver um metabolismo muito acelerado, ele vai te matar do mesmo jeito. É contra o inferno. É contra a vida e a morte. Sabe? Então, as práticas de jejum é comida mesmo. Então, vamos lá, só recapitulando. Primeiro, eu preciso de ter um comportamento. Segundo, briguei, cacei confusão, gritei com todo mundo. Você tá em jejum?
Volta lá, pede perdão, ameniza, sirva. Volta. Poliana, tô de jejum de pão, esqueci, comi pão. Pede perdão pra Deus. Meu Deus, não era pra... Quantas vezes, gente, eu já tirei o chocolate da boca e cuspi? Falei, Jesus, me desculpa. Do nada. Ai, esquece. Esqueceu? Tira da boca, cospe. Pega aquela porção, não engole, cospe. Pede perdão e segue o baile. Retira aquilo ali, ó, pau na máquina. Eu também. Tem uma seguidora aqui, vou ler pra vocês que vão ficar depois. Ela falou assim: eu só consegui emagrecer depois que entreguei a minha alimentação pra Jesus. Tanto no Instagram quanto no YouTube tem um testemunho meu disso também. E é assim que funciona. A luta do peso não é uma luta física, é uma luta espiritual. O dia que vocês entenderem que é isso, vocês mudam a vida de vocês. É muita coisa. Eu dei só uma pincelada suave. Eu só falei superficialmente sobre jejum. Então, a gente que já tá aqui, nos próximos devocionais, quando eu for falar alguma coisa de jejum, eu sempre vou falar uma coisinha a mais, tá? Isso aqui é o básico do básico do básico. Prestem atenção. Jesus é simples, o mundo espiritual não. Quando a gente tem que fazer práticas para nos aproximar de Cristo, são práticas simples. Simples. É lavar uma louça, limpar um chão, é lavar um banheiro. Isso é simples. Deus se agrada disso. Servir, é pegar alguém e levar para a escola, é pegar e ser paz na vida de quem está por perto. É tirar comida, é sempre consagrar um alimento. Quando você estiver fazendo jejum de libertação, separa um momento no seu dia. Se você está vendo que a pessoa ali está encapetada, faz um jejum de libertação, mas não, ora, não é a pessoa, sabe? Não é sobre a pessoa, é no mundo espiritual. Por favor, entendam quando eu falo jejue por um verbo. O verbo se fez, o mundo foi feito por palavra. O verbo, que era palavra, ele se fez carne e habitou entre nós. Foi o nosso noivo. Entende? E aí eu quero jejuar pelo santo anjo do Senhor, o fulaninho, para eu me casar com ele. Mas nunca que Deus vai receber isso. Mas nunca. Meu chá. Eu, quando faço jejum, geralmente eu deixo o chá. Eu deixo o chá junto. Deus não vai receber. Se eu jejuar pro marido voltar, pro filho, não vai, não vai. Se você tiver com um filho muito problemático, o jejum que você tem que fazer é libertação. Colocar ele dentro de você. Que às vezes até você tá sendo oprimida. Entende? Sei lá, você tá vendo seu filho muito difícil, sei lá, com droga, rebelde. Rebelde, teu filho tá rebelde, seu filho tá esquisito, tá estranho. Por que você não jejua pela libertação dele e a sua? Olha, a libertação dessa casa. Você tá vendo que sua amiga tá traindo o marido. Você pode jejuar uma semana, duas, um mês por libertação dela e sua. Libertação. Aí na hora da oração você coloca o nome. Se eu coloco a fulana que tá ali. Se eu que tiver também encapetada, vai eu junto, vai me limpando. Ai, gente, que babado é forte. Feche seus olhos, vamos orar, que senão essa live vai cair. Pai, em nome de Jesus. Ai, que delícia. Eu te louvo, Senhor. Olha, Senhor, eu podia ficar o dia inteiro só falando da tua presença. O Senhor sabe. O Senhor um dia me disse que encheria minha boca e que isso me daria prazer. Obrigada, Jesus. Eis-me aqui, envia-me a mim. Eu sei que o Senhor tem listas e quando o Senhor tiver alguém a quem contar, pode contar comigo. Me ajuda, me instrui, me ensina, me inspira, me enche, me transborda, me faz alcançar o teu reino. Eu estou à sua disposição. Obrigada por cada um que assistiu agora e que vai assistir depois e que todos eles vão sim entrar no teu reino pela porta da frente, através de oração, adoração, jejum e louvores. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Eu tenho que desligar essa live porque se passa de 60 minutos ela cai. Um beijo. Só pincelei, gente. Depois a gente vai tomar de onde a gente parou.
tá bom? Fiquem com Deus, desculpa, foi bem longo, usei todo o tempo que podia, mas é porque tinha muita coisa para falar e ficou muita coisa para lá, só que a gente ainda vai conversar mais sobre isso, só que se vocês ruminarem tudo que a gente falou já é muita coisa, tenta assistir essa live de novo e prestar atenção a cada detalhe, eu estou à disposição, beijo, tchau, até amanhã!